Ô, Renato, eu tenho uma pergunta pra ele aqui, bem voltado pra nós aqui do canal, né? Opa! Pessoal que dá o dízimo, né? Tira lá 10% do valor. Pessoal evangélico, como o canal evangélico, tem muita gente que nos assiste que faz certinho, tira o dízimo lá certinho, sobra os 90%. Eu já aprendi, e não sei se eu aprendi certo ou errado, então nós vamos tirar a dúvida ao vivo. Os outros 90% que sobra, o ideal é a gente dividir em porcentagens também, tipo, 10% é para me gastar à vontade, tantos por cento é para os custos da casa. Ou eu posso pegar esse 90% e gastar conforme o que for necessário. Qual que é a dica, Rodrigo? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, como se faz com o dízimo da doação, que é essencial, porque isso vai te mostrar o quê? Se você é uma pessoa que doa, é porque você conquista. Como é que a pessoa que não conquista vai doar? Então, olha para você está falando, poxa, eu conquisto, eu dou. E olha para você ver, se você conquista 10 mil, você vai doar pelo menos 1.000, né? Se você conquistar 100 mil, você vai doar pelo menos 10 mil. Se você conquistar 1 milhão, pelo menos 100 mil. Olha para você ver como é que você vai se julgar cada vez mais merecedor de conquistar, porque você é uma pessoa que abunda cada vez mais. Você tem que fazer exatamente isso com todas as outras áreas da sua vida. Por exemplo, você tem que definir da sua conquista de dinheiro por mês, quanto que você vai gastar com o supermercado, quanto que você vai gastar com a sua liberdade financeira, para você não depender da esmola do INSS, quanto que você vai gastar com a manutenção da sua casa, quanto que você vai gastar com os estudos dos seus filhos. Então você tem que definir orçamentos. E duas coisas são muito importantes. Liberdade financeira, a sugestão que eu dou, pelo menos 10%. Por exemplo, se a gente tem aqui alguém que tenha 20 anos de idade e a pessoa começa a guardar 10% do salário mínimo, a 1,3 ao mês, se a pessoa guarda 10% do salário mínimo, ela vai acumular mais de 3 milhões de reais quando ela tiver lá seus 60 anos de idade. É mesmo? Com 10% com 20 do anos, salário, a partir de 20 anos. A partir de 20, ela fizer isso até os 60 anos, ela vai acumular mais de 3 milhões de reais. Olha isso. Com um pouquinho de conhecimento, só investindo num banco digital. Com conhecimento ela faz isso, a partir de R$1. Então é trazer essa consciência, dizer para as pessoas o seguinte, gente, se você tiver gerenciamento do dinheiro, se eu tiver essa informação que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 20 anos de idade, sendo muito sincero, eu tenho que agradecer muito o que aconteceu na minha vida, sempre fui muito preocupado com esse assunto. Mas eu estaria em outro patamar, e é por isso que eu estou aqui hoje, tentando acordar as pessoas para esse assunto tão importante. Legal, né? hein? É que as pessoas não vivam a vida aí para pagar a conta, igual acontece com a maioria dos brasileiros. Você me fez lembrar de um grande amigo, quero até mandar um abraço especial para ele, o Kaique. Um abraço para você, Kaique. O Kaique é o seguinte, lutou, muito trabalhador, e ele sempre uma mente um pouco diferente dos demais. E ele, do nada, ele pega, já tinha comprado uma casa, daqui a pouco comprou outra, um cara que não gastava dinheiro à toa, tal, andava ali com, às vezes, chinelinho, tal, demorou para comprar o primeiro carro. Muitas pessoas até perguntam, o que você está fazendo com seu dinheiro? E ele tá calado. E aí ele comprou 2 casas. Ele pegou uma casa e vendeu uma casa. E do nada ele já queria vender a segunda. A família toda, doutor, foi, o que você tá arrumando? Você tá ficando maluco e tal. Ele falou, só peguei o dinheiro e investi no Tesouro Direto. Uhum. E aí ele começou a fazer algumas contas para a família dele, mas a família não entendeu nada. Acaba havendo um conflito, assim, principalmente as pessoas mais tradicionais, as pessoas com conhecimento mais básico de economia, acabando não entendendo o que uma mente nova há de fazer ali com o seu investimento. Né? Qual que seria o conselho para esse pessoal, por exemplo, que é mais radical e tal, que tenta ali comandar o filho e tal, o filho você não deve fazer isso, aquilo, porque os novos estão já com uma mentalidade bem diferente, não, doutor? Exatamente isso. Isso é muito polêmico. Eu falo, quando eu saí do mercado financeiro, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gastei menos do que eu conquistava. Desde quando eu morava num barracão, desde quando eu me casei com 21 anos de idade, que foi o meu início, com 23 anos de idade, perdão, o meu início do meu lançamento, eu sempre tive assim, eu tive que conter os meus gastos para que eu pudesse planejar, mas com isso veio a casa própria, sem o Minha Casa Minha Dívida, com isso veio, por exemplo, quando eu saí do banco eu tinha reservas financeiras que eu poderia ficar de braço cruzado 1 ano em casa, que eu pagaria todas as minhas contas. Aí eu acabei comprando a sala, que é o meu centro de treinamento, que foi uma decisão errada. Eu comprei a sala por 180 mil, se eu for vender ela hoje, 5 anos depois, ela não vale nem 200 mil. Se eu tivesse colocado isso no Tesouro Selic, eu teria mais de 270 mil reais. Então, assim, eu rasguei aproximadamente aí uns 70 mil em relação ao Tesouro Selic. Se eu tivesse colocado no investimento um pouquinho mais rentável, eu teria mais de 350 mil. Uau. E olha para você ver, se eu for vender meu imóvel hoje, não vale nem 200. Detalhe, uma sala é minha, a outra é alugada. Eu pago R$750 de aluguel. Quanto que vale o imóvel? 200 mil.
Com 200 mil hoje eu faria facilmente a 1,3 ao mês, mais de R$ 2.500 por mês de rentabilidade. Olha isso. E aí é buscar esse tipo de conhecimento. As pessoas que têm essas informações, passam esses detalhes, porque as pessoas não têm informação sobre esse assunto. E muitas vezes a gente quer dar opinião de coisa demais que a gente não sabe. E aí a gente quer falar que sabe tudo, né? Então essa que é a grande questão. Então tem pessoas, não estou dizendo que todo mundo tem que vender seu imóvel, muito pelo contrário. O problema é como que se adquire o imóvel. Porque as pessoas não entendem que elas pagam 2 casas para morar em meia, muitas vezes, para morar numa casa que vai ter um custo muito alto e quem vai enriquecer com essas pessoas são seus bancos, as financeiras. E aí as pessoas não... Como acontece com os carros também, né? Quantas e quantas pessoas que vão lá trocar de carro, financiamentos e mais financiamentos, rasgando e rasgando dinheiro durante a vida, e aí o casamento acaba por falta de dinheiro, não viaja por falta de dinheiro, não coloca os filhos na escola particular por falta de dinheiro, não investe na educação da família por falta de dinheiro, não tem um plano de saúde por falta de dinheiro, porque o dinheiro vai correndo entre os dedos, e são nessas decisões aí que são tomadas durante a vida.